Olá, meninos e meninas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Preferia que essa aula fosse presencial, né? Mas na atual circunstância não é possível, então vamos de ensino remoto mesmo. Eu improvisei um quadro aqui na minha casa, colei papel contact na parede da lavanderia e ao longo desse processo eu vou gravar vídeos mais curtos, né? Envolvendo conteúdo, e eu espero que vocês façam todas as anotações no caderno. Na pasta do Drive institucional, eu vou deixar uma apostila que ela tem todo o conteúdo básico de matemática, porque eu já sei da dificuldade da maioria. Então, nessa apostila tem operações com frações, com números decimais, potenciação, mínimo múltiplo comum, a própria equação de primeiro grau, que é o primeiro tópico que a gente vai estudar, teorema de Pitágoras, mais uma série de coisas, tá? Então, sempre que vocês sentirem dificuldade com alguma coisa, podem recorrer também a esse material. O primeiro tópico que a gente vai revisar, a gente já tinha até começado a falar disso antes da pandemia, é a equação de primeiro grau. Pessoal, então, o assunto equação de primeiro grau, ele é fundamental vocês compreenderem, porque vocês vão ter aplicações diretas no curso, tá? Como, por exemplo, na química geral, dentro do cálculo do número de oxidação, que é o NOx, cálculo estequiométrico, que a gente precisa muito ter uma noção legalzinha de regra de 3 e equação de primeiro grau. Na química analítica, com cálculo de concentração das soluções. Na física, tem uma série de uso das equações de primeiro grau. Principalmente, como vocês estão fazendo física 1, né? Principalmente no movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, e no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quem pensa que isotecnia não tem relação com a matemática, está completamente enganado. A equação de primeiro grau, ela é importante em outras disciplinas também. Mas no final do estudo desse assunto, eu vou trazer alguns probleminhas práticos disso daqui, tá? Pra gente poder ver, tá bom? Bom, primeiro passo, como que a gente identifica uma equação de primeiro grau? De modo geral, a equação de primeiro grau, ela pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero. Esse A e B são números reais, então eles pertencem ao conjunto dos números reais. Pode ser uma raiz quadrada, pode ser um número inteiro, pode ser positivo, negativo, pode ser um número decimal, pode ser qualquer coisa, tá? E esse x que aparece aqui é o que a gente chama de incógnita. Então é o valor que eu quero descobrir. Para essa equação de primeiro grau, eu vou ficar de olho sempre na incógnita, no expoente dela. Observe que o expoente dela é 1, por isso que ela é chamada de equação de primeiro grau. Então, essa incógnita, ela tem que ter expoente igual a 1. Se a gente pega, por exemplo, uma equação 3x mais x ao quadrado menos 5, que é igual a 0. Aqui, ó, eu tenho x elevado a 1, mas aqui eu tenho x elevado ao quadrado, então ela não é de primeiro grau. Para ser de primeiro grau, a variável ela tem que ter expoente 1, não pode aparecer um expoente diferente de 1, ok? Então essa daqui ela não entra no estudo desse momento. Para resolver uma equação de primeiro grau, por exemplo, se eu pego aqui 3x mais 1, que é igual a 7. A equação ela é classificada como equação se ela tiver dois membros. O primeiro membro que vem antes da igualdade e o segundo membro que vem depois da igualdade. Por que eu estou comentando isso? Porque se você não tivesse igualdade, por exemplo, se eu escrevo só assim, 3x mais 1, isso não é uma equação, isso é simplesmente uma expressão. 3x mais 1 não tem nada que eu possa fazer. Eu não posso simplesmente igualar aqui a zero e tentar resolver para achar o valor desse x, não. Agora, quando eu coloco isso daqui igual a alguma coisa, aí sim a gente tem uma equação. E vamos lembrar que a equação é como se fosse uma balança. Então, você tem aqui, por exemplo, fazendo a comparação com a balança, primeiro membro, segundo membro. Imagine que você coloque aqui um pezinho de 7 quilos. E aqui você coloque 3 alimentos idênticos, vou representar por essas 3 bolinhas aqui, porque eu sou péssima em desenho, mais um pezinho de 1 quilo. Meninos, observando essa balança, é a mesma coisa que essa equação. Eu tenho 3 coisas iguais. É como se isso aqui fosse x, x e x. Mais 1 quilo,
Do lado de cá, 7 quilogramas. Para essa balança ficar equilibrada, vocês concordam que os dois têm que ser iguais? Se não forem iguais, a balança ela vai desequilibrar de um lado ou do outro. Então, qual que deve ser o valor de cada uma dessas bolinhas aqui para isso daqui dar 7? Usando o método intuitivo, a gente pode trabalhar com operações inversas. Se eu peguei um número, multipliquei por 3, somei 1 e achei 7, primeira coisa que eu vou fazer é 7 menos 1. Eu aplico uma operação inversa, que é como se eu pensasse assim. Pense em um número, multiplique por 3, some 1. O resultado é 7. Então, que número que a gente pensou? Pense em um número, multiplique por 3. Olha só, número multiplicado por 3. Some 1, tá aqui. E o resultado é 7. Se o problema vier com essa cara, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver. O problema é quando a gente transforma nisso aqui, ó, nessa equação, né? Que aí vem a questão da interpretação. Então, meninos, vamos tentar pensar usando raciocínio lógico em vez de decorar as coisas, tá? O que eu faço? Eu vou fazer umas operações inversas, porque eu já sei o resultado que é 7. Então, qual é a operação inversa de uma soma? É uma subtração. Então, a primeira coisa que eu vou fazer com essa informação é 7 menos 1. Vou encontrar o resultado 6. Se eu peguei um número e multipliquei por 3, qual é a operação inversa da multiplicação? É uma divisão. Então, eu vou pegar o 6 e dividir por 3. Vou encontrar o resultado 2. Isso quer dizer que x é igual a 2. Será que isso está certo? Vamos ver aqui. Cada uma dessas bolinhas aqui era o que a gente tinha chamado de x, né? Vamos pensar se cada uma delas pesar 2 quilos? Se a balança ela fica equilibrada. 2 mais 2 mais 2 mais 1, 7. 7 é igual a 7, então tá corretíssimo o nosso raciocínio. Uma outra forma da gente fazer isso é, se eu tenho a equação de primeiro grau, 3x mais 1 igual a 7, meu objetivo é sempre isolar a incógnita, que é x. Então, eu aplico as operações inversas. A operação inversa a essa soma é uma subtração, então 7 menos 1. E depois, se eu tenho que 3x é igual a 6, a operação inversa da multiplicação aqui é uma divisão. 6 dividido por 3. 2. Olha só. E o que eu sempre falo com vocês com relação à prova real, porque com a prova real, além de vocês conferirem o resultado, vocês praticam toda a matemática. Então, vale a pena fazer. Não se esqueçam de anotar tudo no caderno, tá? Fazendo a prova real, eu vou pegar a equação 3x mais 1 igual a 7 e vou aplicar o valor de x que eu calculei. E vamos ver se de fato essa balança vai ficar equilibrada. 3 vezes 2 mais 1 igual a 7. Faço sempre a multiplicação primeiro. Inclusive, isso aqui vocês podem fazer direto na calculadora, né? Olha só, meninos, 7 é igual a 7. Pronto, resolvida essa equação.